Nós temos estudado as histórias de Jesus, essa é a 17ª mensagem sobre os principais eventos de Jesus. E esse início dos estudos sobre a vida de Jesus, a gente percebeu essa atividade terapêutica de Jesus. Já viram essa palavra, terapêutica? Né? Quando você tem um tratamento sobre o seu corpo, sobre algum mal que tem no seu corpo. Então, a terapia, né, não é quando a mulher tem a pia cheia de coisa. Né? Terapia significa tratamento do nosso corpo. Então, começa com o médico e, se você faz uma cirurgia, você continua com a terapia. Né? O sucesso das cirurgias, elas aumentaram depois que se desenvolveu muito essa questão da terapia, né? Aquele momento que se recupera, faz exercícios, coloca os músculos de novo em forma. Algumas pessoas que ficam meses acamados num hospital, depois não conseguem. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei um mês sem poder pisar no chão, depois tive que aprender a andar de novo. Né? Como que a cabeça, o músculo, tem que aprender. Então, o que a gente vê primeiro aqui no início das histórias de Jesus, sobre o relato daquilo que aconteceu com Jesus, nós chamamos de atividade terapêutica dele. Depois a gente vai mexer com, vamos conhecer a atividade da paixão dele, a atividade da redenção dele. Essa atividade terapêutica, ela envolve sinais. Então Jesus faz sinais, ele envolveu ele chamar os discípulos, ele fazer os sinais, e sempre ele está ensinando. Os sinais e maravilhas, a própria palavra já diz, é sinal, ele aponta para alguma coisa. Você está numa rua, você vai virar, quer entrar numa rua, você fica procurando, né, o sinal. O sinal vai indicar se você vai poder entrar ou não. E algumas vezes, quando você está andando com alguém que não dirige, ou só anda de bicicleta, e ela está te levando para algum lugar, já aconteceu isso comigo, né? A pessoa está me levando, falei, você sabe o lugar onde você mora, tal? E aí a pessoa só anda de bicicleta. E ela fala, entra aqui. Aí você vira, quando você vê os carros, aqui não, me dá né? Está na contramão. Aí a pessoa pede desculpa. Não, eu entro por aqui, mas é de bicicleta, então é tranquilo. Mas eu não vi o sinal. Se eu tivesse visto o sinal, eu falei, não entro por aqui. Né? O Léo tá recém, a carteira dele ainda está cheirando quentinha, né? E acho que é uma coisa que você fica mais preocupado agora é saber, eu posso, não posso, qual o sinal? Né? O sinal de velocidade, os sinais coloridos, aqui que é o verde, é azul, o azul é verde, não sei, é uma confusão. Mas é um sinal. Se o guarda pegou você, se o guarda estiver escondidinho e você não obedeceu o sinal, então você está errado e você é penalizado. Então, o que Jesus fazia? Ele fazia sinais. E, ao fazer sinais, ele amenizou o sofrimento da humanidade. O objetivo de Jesus não veio para resolver as doenças, a pobreza, mas ele, estando ali por cheio de graça e misericórdia, ele fez milagres. E multiplicou pães, as pessoas estavam com fome, ele curou nem todas as pessoas, mas por sua graça, sua misericórdia, ele queria, e algumas vezes até pessoas mandavam ele embora da onde ele tinha acabado de expulsar os demônios de um jovem lá, e a sociedade mandou ele embora. Na região de Tiro e Sidom, ele estava naquela região lá, mandaram ele embora, apesar dele ter aliviado os sofrimentos da humanidade. Porque o ensino dele, né, ou aquilo que ele fazia era tão estrondoso, tão assustador, que as pessoas até ficavam com medo. Puxa, ele deve ser um cara chegado com Deus. E no Antigo Testamento se desenvolvia essa ideia de que se você vê a Deus, se você tem um contato com Deus, você vai morrer. E eles estavam tendo contato com Jesus, nem imaginavam que era o próprio Deus. Mas o fato de Jesus estar fazendo aqueles sinais, então indicava que Jesus tinha uma comunhão mais perto com Deus. Ao longo do tempo, então, Jesus vai se revelando cada vez mais, e na ressurreição, muitas pessoas que estavam junto com Jesus creram, então, que ele era aquilo que ele realmente era, que ele era Deus. E nesse processo de Jesus, aonde ele ia, por sua graça, sua misericórdia e sua empatia, sofrendo o que a humanidade sofreu, ele fazia os milagres. Esses milagres eram sinais que apontavam quem ele era,
mas o objetivo dele era ensinar a respeito do reino dos céus. Deus tem um plano, um projeto eterno, antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado. Deus tinha um projeto de criar, de ter um povo que não peca, que não tem mais a possibilidade de pecar, de estar para sempre com Ele, e em comunhão com Ele, desfrutando de todo o prazer, toda a alegria de estar ali com Deus. Então, a criação do homem, mesmo que ele viesse a pecar, faz parte desse plano eterno, de um dia Deus ter esse povo. Por isso que foi necessário, então, a queda, a redenção em Cristo e a consumação, onde Deus vai nos ressuscitar ou nos transformar, glorificar, remover de nós a natureza pecaminosa. Então, isso é o reino de Deus, é o plano de Deus, ter um reino de pessoas que se amam, se cuidam, louvam a Deus e com a capacidade de nunca mais pecar. E esse reino começou com a vinda de Cristo. Esse reino ele era um protótipo já com a nação de Israel, mostrando quem seria o seu povo, aquele povo redimido, aquele povo que adora a Deus por aquilo que Ele é, aquele povo contrito, aquele povo que reconhece o seu pecado e volta-se para Deus. Então o Antigo Testamento, através da lei, já apontava isso. Agora, o rei veio para redimir e pagar o preço da redenção, para que fosse possível um dia nós sermos glorificados, transformados, e aí, por livre e espontânea vontade, recuperado e dado para nós toda a capacidade para escolher e sempre escolher o bem. Nunca mais ter a capacidade de pecar. Esse é o reino dos céus. E como se entra no reino dos céus se ninguém é capaz? Então, as mensagens de Jesus visavam ensinar o reino de Deus, principalmente preparar os discípulos, porque eles vão registrar isso. Vão começar a igreja, e a igreja vai se espalhar, chegando até nós com essa mensagem do reino. Com isso que eu acabei de falar para vocês. Então, quando Jesus esteve aqui, poucos momentos ele esteve dentro de prédios iguais a esse, que naquela época eram sinagogas. Poucos momentos ele esteve lá no templo, lá em Jerusalém. Mas a maior parte das vezes, ou era em casas, ou era, por causa da quantidade de pessoas, ao ar livre. E algumas vezes até fora da cidade. E as pessoas chegavam ali, então, para não causar muito tumulto e para as pessoas poderem ter acesso ali, tranquilidade, ele se reunia ao ar livre com essas pessoas. Sentavam, conversavam, andava com essas pessoas, sempre estava ali gente atrás dele. Algumas vezes as pessoas ficavam na praia, ele ia para um barquinho, e do barquinho pregava e ensinava. E a ideia era sempre ensinando a respeito do reino. Muitas vezes ele pregou a mesma mensagem, e uma delas que todos acabaram conhecendo é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Planície, que começa com as bem-aventuranças, e depois Jesus fala o que nós somos como seu povo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então ele dá orientações para quem está dentro do reino. Por causa do ambiente que Jesus, na maior parte das vezes, é ao relento, né? Fora das casas, fora dos lugares, dos prédios, e também porque as pessoas daquela época não eram tão urbanoides, né? Isto é, pessoas da cidade. Havia vilarejos, mas não havia tantas cidades com as características que nós temos hoje de cidade. Você pega uma criança hoje e faz uma visita a uma fazenda, as crianças ficam apavoradas com algumas coisas, né? De ver como que é, né? Quando de repente vê o homem tirando leite de uma vaca, a criança pensa que algumas nem imaginam que o leite vem da vaca, que o porquinho é que vai produzir lá aquele bife, lá, aquele tonkatsu, né? Isso? Que é a coisa gostosa ali. Eu estou comendo, né? Então tem criança que entra em pânico, em parafuso, e toma algumas decisões até graves na vida dela. Mas por que Jesus tinha esse contato com essas pessoas que viviam mais na parte agrícola, mais a parte de fazenda, de sítio, de pescaria? E toda a Bíblia é assim. Então a Bíblia vai usar alguns fatos, algumas comparações
que são conhecidas daquelas pessoas, que era o dia a dia daquelas pessoas, que eles conversavam sobre isso, e daquelas coisas, dos animais, dos eventos, eles tiravam analogias e pontos de sabedoria. Por exemplo, Salomão, lá em Provérbios, ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? O que tem a ver a formiga? Mas por causa do que as pessoas sabem a respeito da formiga, eles então vão entender o que é isso. Né? Eu não me lembro direito agora, mas está passando na minha mão, alguma comparação que Provérbios fala, que é como colocar espinhos na mão do bêbado. Quando você... eu acho que quando você delega alguma responsabilidade para alguém que é preguiçoso, eu não sei se é essa a comparação, mas ele usa, por exemplo, espinho na mão de um bêbado. Imagine como que o cuidado que o bêbado... Ele vai se machucar, ele vai quebrar tudo ali, a sua mão, vai se ferir, porque ele está fora de si. Então, uma das coisas que Jesus faz, ele vai ensinar usando coisas corriqueiras do dia a dia. E uma das coisas que ele mais vai fazer no seu ensino é usar parábolas. E eu vou começar aqui o estudo de hoje não usando o texto que o Fabiano leu, só para a gente entrar no texto. É o mesmo texto, e nesse texto de Marcos, capítulo 4, versículo 10 a 13, Jesus vai dar algumas informações, Marcos vai relatar algumas coisas importantes, o porquê que Jesus usava parábolas. O que Marcos escreve aqui, Marcos era um adolescente nessa época que Jesus viveu. O que Marcos está escrevendo são as memórias de Pedro. Pedro ditou para Marcos o evangelho inteiro. Marcos, como escrevia um rapaz estudado, de uma família rica, então ele traduziu, isto é, ele corrigiu um pouco o vocabulário, corrigiu a conjugação verbal, transformou numa linguagem mais dinâmica, mas os pensamentos, o jeitão de Pedro a gente encontra em Marcos. E as maiores falhas do apóstolo Pedro estão aqui no livro de Marcos. Essa é uma coisa bonita da Bíblia. O autor nunca vai tentar se vangloriar e esconder as suas falhas. Não, ele sempre vai exaltar a Cristo e vai mostrar como é a natureza do ser humano. Olha só, Marcos capítulo 4, versículo 10 a 13, em primeiro lugar vai falar do propósito. Por que Jesus usava parábolas? Olha só o que está escrito no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a fazer perguntas para ele a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Jesus tinha alguns grupos. Ele tinha João, que era bem chegadão dele, daí ele tinha Pedro, André, Tiago, que era um grupinho assim, que estava há mais tempo com ele. Depois ele tinha os 12, depois ele tinha os 50, depois ele tinha os 120 e depois ele tinha os 500. Então, as pessoas pertenciam a esse tipo de grupo. Quanto mais aumentava a quantidade, era uma menor frequência. Mas ele chegou a alimentar possivelmente 15 mil pessoas. Multiplicou os pães para quase 15 mil pessoas. Então, as pessoas estavam seguindo. Pessoas traziam doentes, ouviam alguma coisa de Jesus com o objetivo de que essas pessoas fossem curadas, e gastavam aquele dia lá e voltavam para casa conversando sobre aquilo que Jesus ensinava. Só que aqui parece que começou a ter um conflito aqui. Depois de Jesus ter ensinado, sempre, aí quando o pessoal foi embora, quando Jesus ficou só, então não tinha mais ninguém usando o tempo de Jesus, alguns que estavam além dos 12 discípulos, então fala assim, os que estavam junto dele com os 12, então na hora que viram que sobrou tempo, Jesus podia dar atenção para eles, eles começaram a fazer perguntas a respeito das parábolas. Senhor, o que significa isso? O que significa aquilo? E aí, então, Jesus dá uma resposta para ele, mostrando o propósito da parábola. A vocês, isto é, vocês estão perto de mim,
estão interessados, que vocês creem em mim, têm obedecido, têm andado de acordo com o que eu ensino a vocês é dado o mistério do reino dos céus. Então Jesus fala, vocês que estão perto, estão obedecendo, vocês estão conhecendo algo que as pessoas lá fora não conhecem. Mistério aqui não é alguma coisa, um segredo só daqueles iluminados. É a respeito de quem é Jesus. Isto é, o Antigo Testamento falava muito pouco e era uma coisa muito obscura, não dá para entender direito. Uma virgem conceberá, do Egito saiu meu filho. Essas profecias que o pessoal... De que está se falando? Então era um mistério, eles não compreendiam que o rei, o Deus, se encarnaria e viria entre nós para morrer pelos nossos pecados. Eles achavam que a lei é que traria salvação para eles. Então, guardando todas aquelas coisas da lei, iriam salvá-los. Mas eles não entendiam que aquilo apontava para Jesus. Era um sinal de quem era Jesus e apontava que o homem precisava desse Redentor. Então, agora, aquilo que era mistério, difícil de entender, Jesus está revelando para eles. Sou eu, Deus. Que quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. São esses tipos de mistério. Algumas pessoas acham que é alguma coisa assim sobrenatural, que somente aqueles iluminados, experimentados, aqueles que têm um espírito assim meio estranho, assim, conseguem de repente ter essa iluminação. Não. Mistério é aquilo que não estava claro e agora Jesus Cristo está ensinando, desvendando. Então, as pessoas se aproximavam de Jesus com alguns interesses. E quando se aproximavam, Jesus falava em parábolas. Mas aqueles que estavam bem pertinho de Jesus tinham essa oportunidade de perguntar. Aqueles que estavam obedecendo, aqueles que estavam andando com Jesus, então começavam a ouvir as explicações sobre o Antigo Testamento, que falava de Jesus. Então, aquilo que era mistério agora deixa de ser mistério para eles. Eles estão entendendo. Não é alguma coisa diferente que só eles poderiam ter domínio. Não, agora se fez luz. É a mesma coisa que aconteceu com a gente. A gente tinha uma ideia sobre Deus, sobre o homem, e quando vamos nas Escrituras, aquilo que era estranho, oculto, de repente se torna luz. A gente passa a entender. E aí Jesus falou assim, então, para vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Quem é o homem, quem é Jesus, a morte, sacrifício, a glorificação e a volta do Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo um dia vai voltar. Então, esses são os mistérios que Jesus Cristo revelou. Mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Nós vamos ver a razão e o objetivo. Primeiro, que parábola, ela não tem objetivo tanto de ensinar doutrinas. Ela sempre vai ensinar um princípio, uma ideia. Então, nós não podemos olhar para a parábola e tentar achar um segredo nela, um significado. Então, por exemplo, tem a parábola do samaritano. Quem é o samaritano? Quem é o levita? O levita ali é o levita. O samaritano é o samaritano. Mas o contexto daqueles personagens naquela época, os conflitos, os traumas, os preconceitos, é que vão dar valor a uma pergunta que é feita no início daquela parábola. E toda aquela parábola, toda aquela história ali, cheia de detalhes, é simplesmente para responder uma pergunta: quem é o meu próximo? E por que eu tenho dificuldade de ser o próximo? E Jesus, ali, eu já preguei aqui na igreja aquela mensagem, mas vale a pena um dia a gente voltar de novo a esse texto. Então, Jesus fala para essas pessoas que vêm e vão, Jesus fala por parábolas. Primeiro, é uma linguagem fácil deles entenderem, ela sempre tem um princípio, é uma história como se fosse uma história para criança, então tem toda a dramatização, você quer saber o fim, mas ela causa nas pessoas uma certa curiosidade. E toda vez que você tem uma certa curiosidade, uma dificuldade, há duas atitudes.
a primeira atitude de permanecer ali e fazer o que essas pessoas fizeram. Esperaram todo mundo sair. Quando Jesus ficou a sós, foi lá. Jesus, o que significa isso? Então, é esse interesse de querer saber mais, querer que Jesus ensine. Mas quando uma pessoa não tem interesse, ela já recebeu o que ela queria, que era a cura ou a comida, se começou a falar difícil, ela vira o canal. Não é assim com a gente? Você começou a ler um texto, você não está conseguindo entender direito, você, né, joga para cima. TikTok, né? É uma coisa, eu gosto mais do Facebook, tem aqueles textão, né? Mas o TikTok nos vicia, o dedo acho que fica até meio... Né? Porque você vê uma coisa assim, tem um negócio que te interessa, não interessou, joga para frente. Tem uma coisa que começou a complicar, não vem o fim, você joga para frente. As parábolas serviam a isso. Num certo sentido, era para selecionar quem iria receber os mistérios do reino ou não. Uma das coisas também que esse grupo, juntamente com os 12 discípulos e esse grupo, eles estavam tendo um certo conflito. Essas pessoas estavam mais próximas de Jesus. Eles estavam entendendo que era Jesus que tinha toda a autoridade para expulsar demônios, acalmar tempestade, causar a pesca maravilhosa. Esse poder, expulsar um demônio, essa autoridade incrível de Jesus. Essa sabedoria, e fala que Jesus Cristo tinha autoridade para ensinar, não como os fariseus. Ele tinha uma autoridade muito boa, a compreensão, as palavras corretas, a forma. Ele cativava, era uma pessoa especial. Nunca tinha-se notícia de uma pessoa comparada a Jesus. Salomão talvez era um pouquinho parecido, mas igual, não. Que privilégios estão tendo? Que privilégio aquelas multidões estão tendo de ouvir tudo sobre Jesus? E a pergunta desse grupo que estava com Jesus e os 12 é: por que os resultados são pequenos? Por que na maior parte das vezes, quando Jesus fala em parábola, ou fala como deve ser o cidadão do reino, as pessoas vão embora? Nós lembramos de um texto que Jesus começou a falar o que é viver o reino, o pessoal começou a cair fora. E aí Jesus falou: e vocês? Jesus falou para os discípulos: vocês, quer ir? Pode ir, nada segura vocês. Aí os discípulos responderam para Jesus: para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Oh! Jesus sabia, isso aí foi um tipo de prova. Jesus sabia que eles iam responder isso e fez a pergunta para que eles respondessem, e quando eles respondessem, eles tivessem convicção, o porquê eles estavam ao lado de Jesus. Nós não vamos embora, apesar dessas palavras serem duras, nós não vamos embora, porque queremos aprender mais, porque essas palavras trazem vida eterna para nós. Então, o propósito era revelar os mistérios do reino de Deus. E quem ficava do lado de Jesus, aprendia. E a crise deles é: por que Jesus é tão sábio, tem tanta autoridade, e os resultados não são tão grandes? Nós pensamos, então, por que um dia Jesus reuniu 15 mil pessoas e alimentou? Oh! Mas ele era expulso toda hora. Era perseguido. Era provado. Aquelas pessoas que tinham esse contato com Jesus eram abençoados, eram curados e não seguiam. Você lembra lá 10 leprosos? Foram curados, só um voltou para agradecer. Para agradecer. Isso é um fracasso. Isso não é sucesso. Tem contato com tanta gente, mas a permanência é pequena. O que está faltando para Jesus? Isso é uma crise que muitas vezes acontece com as igrejas. Muitas vezes uma igreja não cresce e a outra cresce tanto. O que está faltando? Ou a igreja faz grandes conferências, mas no final é aquele grupinho ali que permanece, que está sempre batalhando com Deus. O que falta?
E aí, normalmente, sobra para o pastor. Né? Isso aí é uma coisa normal que todo pastor tem que sobreviver. E aqui, Jesus continua em Marcos capítulo 10, versículo 13. 10 a 13. Marcos capítulo 4, versículo 10 a 13. Versículo 12. Qual que era a razão de Jesus falar em parábolas? Os mistérios do reino é ensinado para vocês para que, eu ensino por parábolas a todas as pessoas. Para quê? Para que, vendo, para que Jesus fala para eles, eu prego por parábolas para que eles, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Estranho. Parece que é uma estratégia de Jesus de gastar tempo, de fazer de uma forma muito boa, mas para que não dê resultado. É estranho isso. Então Jesus lhe perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Que parábola que eles? É a mesma parábola do semeador. Quando Jesus pregou a parábola do semeador, surgiu essa questão. Então eles foram interrogar Jesus. E Jesus fala, a vocês que estão perto, que estão obedecendo, que têm fé, que desenvolvem a sua obediência, é revelado os mistérios do reino, mas para eles, somente eles vão ter acesso até às parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem essa parábola, se vocês estão perguntando a respeito da parábola do semeador, como vocês entenderão as demais? Em primeiro lugar, o propósito da parábola, a razão aqui de Jesus pregar por parábola, não é que ele não queria que as pessoas se convertessem. É que as pessoas não obedecem e não têm uma disposição. Não estão abertos a crer. Eles até gostam, assistem, curtem, mas isso não é para mim. Então, a parábola do semeador vai ajudar essas pessoas a entenderem por que Jesus ensinava por parábolas. E aí Jesus fala para eles, essa parábola do semeador é a parábola básica de todo o reino de Deus que envolve a igreja. Todo o ministério de Deus sobre a terra, que envolve hoje a igreja, nós como igreja. O nosso ministério é pregar, anunciar, viver uma vida que as pessoas saibam que existe Jesus Cristo, que Ele morreu, que Ele foi ressuscitado. E a gente vai entrar em crise. O nosso ministério é falar de Cristo. Nós ficamos animados, estudamos, decoramos algumas ideias para poder falar para as pessoas, e muitos de nós paramos, temos dificuldade de continuar falando, porque na maior parte das vezes vamos ter fracasso. E a crise daquelas pessoas é, se Jesus é Jesus e tem fracasso, eu nem vou tentar. Nem vai. Isso não é para mim, não. Então Jesus fala assim, olha, vocês precisam, em primeiro lugar, entender a parábola do semeador. Porque quando vocês entenderem ela, vocês vão entender as demais. Por exemplo, Lucas vai falar que Jesus usou 17 parábolas. 15 das 17 parábolas se falava sobre coisas perdidas. Então, o reino de Deus, a vinda de Jesus Cristo, é comparado ao semeador e alguém que veio buscar. Alguém que veio tentar encontrar algo que estava perdido. Veja o versículo 33. Marcos 4, 33 e 34. Qual que era o objetivo das parábolas? E com muitas parábolas semelhantes, isto é, semelhante ao semeador, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Os 12, talvez mais os 50, que estavam sempre com eles e que já estavam convictos de quem era Jesus, o que ele era, e que valia a pena crer nele, seguir ele e obedecer a ele. Então, as multidões, Jesus Cristo contava historinhas. O
pessoal saía, que legal, gostei daquela historinha. Nossa, eu vi lá, eu vi os bandidos baterem lá naquele homem que está em Jerusalém. Depois eu imaginei o sacerdote passando de lá. E o pessoal saía contente com a historinha. Mas quem estava obedecendo, crendo em Jesus, começava a ter uma visão do que era o reino de Deus. E alguns princípios são ensinados para os discípulos e para esse grupo de pessoas que estavam mais perto de Jesus. E é o texto que fala no versículo 34. E sem parábolas não falava a ninguém, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, essas pessoas, esse grupo que está do lado, a partir de agora vão ouvir as parábolas. Nossa, eu acho que é isso, acho que ele vai falar isso. Tal. Já começavam a trabalhar na mente, preparar a mente para aquilo que Jesus ia ensinar. Nada diferente daquilo que o Antigo Testamento tinha falado, mas ele fazia as correlações. Essa parábola que nós vamos estudar hoje é uma das parábolas que mais é ensinado para as crianças, né, Rosana? É uma das coisas que, com figuras, tudo, porque ela vocês vão ver, eu fiz de um jeito aqui que eu não vou nem precisar nem pregar. Essa parábola é especial porque ela registra a explicação que Jesus deu. Então, eu não preciso comentar mais nada. É só lermos a explicação. As outras palavras, os evangelhos não explicaram, não escreveram, não deixaram escrito para nós qual foi a explicação, ou se que Jesus deu aos que estavam em particular. Então, para que isso? Para que nós façamos esse papel. Se estamos ao lado de Jesus, eu vou nas Escrituras, eu vou atrás dos ensinos dos apóstolos, dos discípulos, porque a explicação das outras parábolas estão naquilo que os discípulos deixaram ensinados para nós. A compreensão, os princípios, os valores vão estar nos escritos, nos evangelhos, mas não como explicação, mas como valor, como princípio, como comparação. Então, se eu vejo uma parábola e não tem explicação, não gostei, Jesus Cristo não explicou, por quê? Não, eu tenho que diligentemente estudar um pouco do Antigo Testamento, o que os discípulos escreveram, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, Judas, Tiago, João. Então, exige de mim aproximação de Jesus. Exige de mim obediência. Exige de mim interesse em conhecer não somente uma explicaçãozinha de uma história infantil, mas de aprender algo muito maior, geral, que foi ensinado e aplicar na minha vida, obedecer, caminhar do jeito que Jesus quer. Então, a frase que a gente talvez poderia colocar para essa parábola do semeador é que o rei semeador, Jesus, né, ele veio semear. Ele veio arar o coração da humanidade. Ele preparou, ele usou da melhor forma possível. O rei semeador restringe seus ensinamentos aos que respondem com obediência. Por que tanta gente, né, como os discípulos estavam, por que tanta gente tem contato, ou até de perto, por um certo tempo, outros por alguns momentos, e outros assim, talvez pela rádio, alguma coisa, mas até ficam animados, até se compromete, parece que vai dar alguma coisa, de repente, você investe o seu tempo, você cuida, você acompanha, ajuda, coopera, contribui assim com alguma necessidade que a pessoa tem, mas daí a pessoa volta a seguir o seu próprio caminho. Talvez em alguns momentos até um caminho pior do que antes. Aí você fala, eu sou um fracasso. Mas aqui a gente está falando de que o rei semeador restringe os seus ensinamentos aos que respondem com obediência. Somente aqueles que perseveram, que gastam tempo, que estão afim de acompanhar, lutam com as suas próprias tendências, o seu próprio coração, o seu próprio ambiente, para perseverar, então vão aprender de Jesus. E Jesus faz esse convite, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e suave. Meu fardo é leve. E aí, nessa parábola semeadora, ele vai entender como que é a natureza humana.
diante do ensino de Jesus. O rei semeador restringe seus ensinamentos, ele ensina, e o entendimento só vai ser para aquelas pessoas que respondem e perseveram em obediência. Os outros vão somente ouvir uma historinha. E ainda vão reclamar que não houve explicação, que ficou tratando como criança. Então, desculpa não falta para as pessoas se afastarem daquilo que é a melhor coisa, que é a semente do Evangelho. Versículo 4, Lucas 8, versículo 4. Vamos dar uma olhada para o texto aqui, começando. Jesus, repetindo aquilo que Marcos fala, é um texto comparativo ao de Marcos, só que Marcos acrescenta aqueles detalhes. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Uma grande multidão se reuniu, em vez de Jesus pregar aquele sermão, aquela mensagem erudita, cheia de... Ele pregou historinha para a criança. Ele usava parábolas. É aquilo que a gente viu no Evangelho de Marcos. E aí Jesus Cristo vai falar essa parábola do semeador, que nós vemos através do Evangelho de Marcos. Jesus falou, se a gente não entender ela, a gente não vai entender as demais. Então parece que aqui essa parábola ela é importante para nós. Ela é básica. Ela é o protótipo para a gente entender a estrutura de todas as outras parábolas. Se lembre, as outras parábolas não tem um mistério, um segredo, alguma coisa. Não, se houver obediência, você chegar, se aproximar e buscar explicação. Hoje nós não temos os apóstolos, não temos Jesus ao nosso lado, mas temos as escrituras que eles registraram. Os mistérios do reino, aquilo que está revelado para nós hoje. Então Jesus começa. Olha só a estrutura. O versículo 5 é a parte da parábola. O em verde está a explicação que Jesus vai dar depois. Para facilitar, eu juntei a parábola, parte da parábola que Jesus escreveu, e como ele explicou aquilo. Para facilitar, para a gente não ficar aí sonhando e tentando inventar alguma coisa. Ele fala que um semeador saiu a semear. Então as pessoas, isso aí é comum, a gente faz isso. A gente conhece isso. A criancinha lá, meu pai semeia. Então ele sabia como que era. O semeador saía com uma sacola, assim, acho que é um tipo bordal, um nome parecido assim. E colocava a semente e pegava e ia jogando. A terra era arada antes, e aí o semeador saía a semear. Numa época certa do ano, então tudo está preparado ali. E nesses campos sempre tinham lugares onde animais passavam, então deixa aquela trilha, ou pessoas faziam seus caminhos, e era um lugar onde que não nascia. É tipo gol de futebol, né? Onde que o goleiro está ali, não nasce grama. Então é um lugar pisoteado. Então nós vamos ver aqui, Jesus falando, um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Conseguiram imaginar? O semeador jogando a semente. Ele jogava assim. Hoje em dia tem semeadeira, né? Essa planta numa distância certinho. Eu trabalhava numa empresa que plantava eucalipto. Então, era um trator que puxava uma carroça, que a própria roda da carroça fazia buraquinhos, e havia dois garotos, um do lado da carroça, com umas caixinhas, eles jogavam uns tubetes com a mudinha já do eucalipto, eles jogavam certinho no buraco, e vinham mais dois garotos, depois eles revezavam, e só chegava lá e fechava aquele buraquinho. A própria roda, a cada 1,5 metro, ela fazia um buraco. Ela tinha uns negócios, assim, um cano meio chanfrado, que quando ela chegava no chão, ela pegava, já abria o buraco, os garotinhos jogavam lá, o outro já vinha e já fechava com a mão. Garotos de 17, 18 anos. Era até bonito você ver no horizonte, eles pulando que nem sapo. A cada 1,5 metro, eles davam um pulinho para agachar e fechar. Daí, iam, na volta, eles trocavam, para poder aguentar. Aí, quando a gente jogava futebol com esses garotos, não dava para aguentar, porque os moleques tinham um preparo físico que ninguém aguentava.
Mas, naquela época, não. Se arava a terra, dava uma mexida na terra e jogava a semente, né? Não sabia se tinha certeza de cair chuva ou não, se ia germinar ou não. E esse semeador, ele semeou. E, em primeiro lugar, a semente caiu à beira do caminho. Então, mesmo que a terra foi mexida, aquela terra ali era uma terra dura. Mesmo que o arado passou ali, eram torrões que, mesmo que chovesse, a semente não ia encravar na terra. E aí, Jesus explica no versículo 2. No versículo 5 ele fala, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Amacetaram, pessoas também pisaram nela, que era à beira do caminho, ainda restou um pouquinho de caminho. Foram pisadas, então ela não aguentou, não teve força, não conseguiu germinar, não conseguiu frutificar e virou alimento para pássaros. E aí Jesus fala o seguinte, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, tiveram contato com a palavra, gostaram, se admiraram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, porque essa palavra ela não ficou, ela não nasceu lá, ela teve contato, ela chegou lá, ela ardeu o coração, a pessoa ficou esperançosa, teve alegria, tudo, mas a palavra não criou raízes, ela está solta. E aí o nosso inimigo, o adversário, que é contra o reino de Deus, tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, estão querendo, por que o Senhor prega para tanta gente e sobra poucas pessoas como nós aqui? Uma das questões é essa. Eu estou plantando e tem pessoas com o coração duro e eles ouvem, se alegram, ficam entusiasmados, mas o diabo, inimigo de Deus, facilmente tira aquilo que foi colocado no coração delas. Porque não criou raízes. Ela está solta, ela foi amassada ainda. E aí vira alimento. É tirado da vida dela. E até pelo contrário. Talvez até causa até frustração na vida da pessoa. E ela fica mais endurecida ainda. Então Jesus fala dessa parábola que a semente é plantada e uma está na beira do caminho. Então muitas das pessoas que chegavam a Jesus estavam nessas condições. Ao chegar em casa, já tem um marido que chega todo empolgado. Eu vi umas historinhas lá, cala a boca, já xinga, já o cara já solta os palavrões, já, pronto, já a palavra já foi embora. Chega no trabalho, porque o coração dele está duro, ele não teve zelo para cuidar daquela palavra, ele não é forte para aguentar as pressões que Satanás colocou no mundo para o evangelho não frutificar. Jesus fala ainda que houve sementes que caíram sobre pedras. A terra foi arada, no meio dessa terra aí tem pedras. E ao jogar a semente caiu sobre pedra. Então Jesus fala no versículo 6, outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou-se por falta de umidade. Isto é, caiu ali, veio o sol, talvez veio até um pouco de chuva, e aquela semente então brotou. Ela teve um tempo de vida, mas ao tentar criar raízes e se alinhar com a fonte que podia dar vida para ela, não tinha. Jesus fala o que são esse tipo de pessoa. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Isto é, só alguma coisa externa acontecer para a pessoa, enquanto estava aquela alegria, a pessoa estava curtindo e estava dedicando tempo. Veio uma dificuldade, veio uma perseguição, veio um insulto, veio uma necessidade que aí vai levantar alguns questionamentos, a pessoa não persevera e na hora da aprovação abandona, cai fora. Na beira do caminho e aqueles que caem, a semente cai sobre a pedra. Jesus fala que também há sementes que caem
que são semeadas entre os espinhos. Na hora que foi arado, então os brotos de espinho ficaram ali no meio daquela terra. E esses espinhos vão gerar espinhos. E quando o semeador semeou, essas sementes caíram ali onde estavam também aqueles brotinhos, aquelas sementes de espinhos. Versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, juntamente com ela, a sufocaram. Versículo 14, Jesus explica: a parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Muitas vezes pessoas estão num meio ambiente ou têm um estilo de vida que vai sufocar, que são hábitos, são preocupações, são desejos, são ambições que, se não forem tratadas rapidamente com a palavra de Deus, vai sufocar. Vai crescer, vai ficar em cima, não vai deixar bater o sol. Quando cai a chuva, é eles que pegam mais e não vão deixar sair. Os espinhos sufocam, eles não deixam mais a pessoa sair e ser livre. Então, se a pessoa não tem coragem, acha que está tudo numa boa, eu posso viver do jeito que eu quero ainda, eu vou curtir a minha vida, não vou tomar nenhuma providência, em pouco tempo. As preocupações que são lícitas, as riquezas que não tem problema nenhum com isso, os prazeres da vida também que não tem tanto problema. Tem vários prazeres que são para nós, mas se a pessoa não cuidar daquilo que pode sufocar, ela vai ser sufocada. E aquilo que foi recebido com muita alegria, com muito prazer, daqui a pouco a pessoa desiste. E aí Jesus termina com a quarta semente. Outra semente, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Marcos vai dar outros valores, 60, 80 e 100. Ele fala que nem todos frutificam da mesma proporção. Tem uns que frutificam mais, outros menos. A gente precisa entender isso também. Dizendo-se isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Por que Jesus faz isso? As pessoas vieram ali e estavam perguntando: por que o seu ministério não tem aquele rendimento tão grande? Então Jesus conta uma parábola e Jesus fala: se vocês entenderem essa parábola, vocês vão entender as demais. E aí Jesus explica essa história. E aí, quando ele termina a história: pessoal, olha, quem tem ouvidos, ouça! Isso vai fazer muita diferença. Principalmente porque aqueles que estavam com Jesus estavam obedecendo, estavam perseverando. Mas muitas vezes, quando a gente vê que pessoas, você gasta tempo, envolve dinheiro, você cuida, faz isso, faz aquilo, evangeliza, e depois não dá em nada, não frutifica, a pessoa não se envolve, ela abandona e vira as costas para você que investiu Jesus na vida dela, você vai desanimar. Então, quando Jesus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está falando: olha, vocês entenderam? É assim que é o reino dos céus enquanto estiver aqui. Nem sempre vai ter sucesso do jeito que vocês querem. Mesmo que vocês perseverem, mesmo que vocês deem tudo que é de bom para esse mundo. Você vai semear a palavra, vai semear a verdadeira palavra. Uns vão cair na beira do caminho, outros na pedra, outros em espinhos, e outros vão cair em boa terra. E Jesus fala: a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança, isto é, sempre darão os mesmos frutos e cada vez mais frutos. Agora, quem que são esses? Talvez alguns desses aqui estavam perto de espinhos, estavam perto da pedra.
mas que trabalham o coração, que são persistentes, que ouvem a palavra e querem colocar em prática. E, ao fazer isso, acabam recebendo um ensino que outros não recebem. E, por causa de ter essa compreensão desses outros ensinos, acabam ficando mais fortes e acabam frutificando cada vez mais. E cada vez mais têm uma vida que agrada a Cristo. E vão ter um ministério bom. E vão pregar para muita gente, e aí eles vão entender que para alguns vai ter frutificação, outros não. Qual é a porcentagem de frutificação nessa parábola? 25%. Um quarto de quem ouve a palavra se arrepende, crê, obedece, se envolve e passa a frutificar. Um quarto. De 4, somente 1. Agora, isso não é a proporção. A palavra não visa falar para nós essa é a proporção. Algumas vezes, dependendo das circunstâncias do lugar, talvez ninguém. Talvez é 1 em 1000. Em outros lugares, de repente, pode ser que a proporção daqueles que vão se converter e frutificar seja muito maior, seja 1000 por 1. Mas a gente tem que entender que tanto Cristo como nós vamos espalhar a semente e nem sempre a semente vai frutificar. A pergunta também que fica para nós é: e eu? Só estou interessado em historinhas, em benefícios, em ajudinha, no meu bem-estar? Ou Cristo é o rei do reino, o rei que está semeando, e eu quero chegar mais perto dele, eu quero entender a palavra dele, eu estou me dedicando para entender a palavra dele, porque eu quero servir no reino, eu quero entender os mistérios do reino, eu quero perseverar. Mesmo que o diabo venha tentar tirar do meu coração, eu vou resistir. Mesmo que alguns espinhos estejam me sufocando, mesmo que o terreno onde estou não é muito bom, mas eu vou aqui dar uma aradinha, aqui, vou tentar corrigir, dar uma adubada, para que a minha vida seja fértil, seja frutífera. Algumas coisas para a gente pensar, então, sobre essa parábola, sobre nós, né? Primeiro, dê atenção à palavra. Tem algum lugar que está ensinando a palavra verdadeira, a palavra pura. Se alguém está ensinando, é verdade, dê atenção, preste atenção. O que nós temos mais que tomar cuidado hoje é que falsa semente. Sementes artificiais. Semente que parece que é a palavra, mas elas somente são engodo, são engano. Elas têm o propósito de dar outras coisas para nós. E nem sempre é dar, é retirar de nós algumas coisas. Então, dê atenção aonde que estiver ensinando a boa palavra. Quando você ouvir, dê atenção, preste atenção, pense, medite. O Salmo 1, ele fala: bem-aventurado todo aquele que ouve a palavra do Senhor e medita nela de dia e noite. Isto é, fica remoendo ali. Quando você ouvir a palavra, receba com o coração. Normalmente a palavra de Deus ela vai contra o nosso coração. A gente fala: esse é duro para mim, é muito duro. Receba com o coração, deixe o coração aberto. Adube o coração ali, dá uma remexida para que deixe o Espírito, peça para o Espírito Santo dar uma arada novamente, remover os espinhos, as pedras, e afofe um pouquinho a terra para a semente entrar, conseguir penetrar. Depois que você recebeu com o coração, creia que aquilo é a melhor coisa para você. Creia que aquilo é de Deus. Creia que Deus quer algo para você que é eterno, não somente temporário. E depois coloque em prática. Comece colocando, mesmo que não seja um grande desafio, mas colocando aos poucos. Vai colocando em prática, comece a praticar. E você vai descobrindo os segredos do reino de Deus. Quando você percebe que isso que parecia uma coisa impossível, agora é fácil de viver.
e aí frutifique. Transmita para outro. Leve outros a crerem no reino de Deus. Nunca deixe de semear a verdadeira semente. Cuidado semear a semente mais maquiada, empanada, ou pedaços da semente. Você dá uma cortadinha na parte da semente. Não, isso aqui eu não vou falar, porque senão a pessoa vai ficar brava comigo. Semeie toda a semente e principalmente a verdadeira. Cuidado ouvir sementes falsas de outro e passar para frente. Você será responsabilizado por isso. Mas nunca deixe de semear a semente verdadeira. Não se apresse a julgar a conversão e o coração dos outros. Tem uns que estão lutando ali com espinhos, tem uns que estão ali na pedra, tem uns que o diabo está tentando tirar, e muitas vezes a pessoa está lutando com aquilo. O que você puder fazer para ajudar a pessoa, faça. Mas não apresse para julgar. Tem pessoas que vão demorar a frutificar, tem pessoas que vão demorar a confiar, a obedecer. Fortaleça. E também, não se apresse de repente, olha, a pessoa está alegre, ela é espetacular. Mas amanhã pode ser que não queira mais nada. Porque a pessoa só se interessou por uma área, uma parte daquele momento. Porque talvez foi um culto gostoso naquele dia, teve um banquete, teve um churrasco, teve um bom louvor, um louvor diferente naquele dia. Então a pessoa se interessou por isso. E aí você, a pessoa se converteu, ela chorou. Mas nem sempre. E também talvez a pessoa está ali pensativa, você chega a conversar com ela, não sei, né, tal, mas a pessoa está meditando, ela está arando, ela está trabalhando com as coisas. Então ajude ela a trabalhar isso. E fique atento à condição espiritual da pessoa. Observe como ela está tratando a sua vida espiritual. E aí então fortaleça essa pessoa. Quando você for pregar, primeira coisa, ore para que Deus prepare a terra. Para que Deus talvez crie fortalezas contra o diabo, que Deus remova os espinhos, que Deus remova as pedras, para que quando a semente cair, ela possa, né, germinar e no futuro frutificar. E, apesar das frustrações de você ter investido, de você ter falado do Evangelho, nunca desista. Continue. Jesus Cristo nunca desistiu. Ele perseverou até a cruz, e depois da cruz ele sempre estava ensinando, pregando e levando, semeando a palavra da verdade. Não desista, persevere, seja diligente. Então seja firme. Aonde não houver alegria, prega mesmo assim. Aonde houver tristeza, prega mesmo assim. É interessante que nós temos várias vezes na Bíblia pessoas em situações assim de prisão e levando pessoas a Cristo ali na prisão. Então, eles nunca olharam para as circunstâncias como um impedimento deles falarem da palavra de Deus e semear a boa semente.